Bom dia. Hoje faremos a resolução da questão 22 da aplicação da ENAD 2019 para engenharia de produção. A média de acerto do Brasil nessa questão foi de 34,6% e a média de acerto dos alunos aqui da engenharia de produção da UF é de 35,6%. No projeto de construção de uma casa, o tempo de duração de cada etapa foi modelado por uma seção triangular com os tempos mínimos, os mais prováveis e os máximos. Nesse projeto, cada etapa pôde ser iniciada assim que a etapa precedente estivesse concluída. O quadro a seguir apresenta as etapas, os tempos de duração e as precedentes de etapas do projeto. Então começamos aqui. Etapa. A etapa A é a fundação. Etapa B é a alvenaria. A C, elétrica e hidráulica. A D, o acabamento externo. A E, o acabamento interno. A F, a decoração interior. Tempo de duração em mês de cada atividade. O tempo mínimo para fazer a fundação foi de 1 mês, o mais provável de 2 e o máximo de 3. E nem tinha nenhuma atividade precedentes. Para a alvenaria, o tempo mínimo de 3 meses, o mais provável de 4 e o máximo de 5. E a atividade precedente era A. E assim a gente tem por diante para todas as etapas. Com base nessas informações, o tempo de duração mínimo, o mais provável e o máximo projeto são respectivamente. E aí você tinha essas 5 alternativas para você escolher na prova. Pelo gabarito, a alternativa correta é a letra A. Então vamos olhar. O que a gente vai ter que fazer é montar uma rede CPM, considerando cada uma dessas colunas, uma de cada vez. Então vamos primeiro olhar somente o tempo mínimo. A única atividade que não tem nenhum precedente é a A. Então a gente vai montar uma tabela dessa forma e a gente coloca o início da etapa A no tempo 0 com 0 meses. O término dela, a gente vai somar o tempo de duração dela no mínimo, que é 1 mês, porque a gente está olhando qual é o tempo mínimo. Para a atividade B só pode começar após a A ser terminada. Então o início dela vai ser no horário de término da A. Então vai ter que começar no 1. Tempo mínimo de duração é de 3 meses. 1 mais 3 vai dar 4. A atividade C, que é elétrica e hidráulica, somente pode começar após a conclusão da A. E o tempo mínimo de duração é de 2. Então ela começa quando terminou a A, que é 1, durando mais 2 meses. 1 mais 2 dá 3. O acabamento externo é a etapa D. Ele começa depois que a atividade B e a C tiverem sido concluídas e tem um tempo mínimo de duração de 3 meses. A atividade B é concluída com 4 meses e a C com 3. Como a última a ser concluída é a B e eu preciso que ambas estejam concluídas, a gente vai começar a D com 4 meses, que é a conclusão da atividade B. Mais o tempo mínimo de duração dela, que é de 3 meses, a gente vai terminar ela com 7. O acabamento interno, que é a atividade E, ela precisa ter concluído o B e o C. A gente já viu que entre B e C a gente vai considerar o B, que termina depois, que é 4, então início. E o tempo de duração é de 2 meses. 4 mais 2 deu 6. A decoração interior, ela começa após o término da atividade E. A atividade E terminou com 6 semanas, então a gente vai começar com 6. E termina 1 mês, 6 semanas não, 6 meses. E ela termina 1 mês após, terminando com 7. Então, o tempo mínimo esperado para a conclusão é de 7 meses. Então, a gente ficaria entre a alternativa A, B ou C. Para o tempo mais provável, vai ser equivalente. A fundação vai ser a primeira, começando em 0 meses. O término da fundação, quando a gente vai olhar a segunda coluna, que é essa coluna do mais provável, ela leva 2 meses. Colocamos aqui 2 meses. A alvenaria só começa após a fundação, assim como a elétrica e a hidráulica, após o A. Como o A terminou em 2 meses, eles começam com 2 meses. A alvenaria, no tempo mais provável, termina com 4 meses e a elétrica e hidráulica termina com 3 meses. 2 mais 4 daria 6, 2 mais 3 daria 5. O acabamento externo e o acabamento interno só começam após a conclusão das atividades B e da C. A B e a C, uma termina com 6 meses e outra com 5.
Como tem que esperar ambos terminarem, então o início será com 6 meses para ambos. O acabamento externo demora 5 meses e o interno 4 meses. Então aqui 6 mais 5 daria 11, 6 mais 4 daria 10. A decoração interior só pode começar após o término da atividade E. A atividade E terminou com 10 meses. Então ela vai começar a F com 10 meses. E o tempo de duração é de 2. 2 meses, término é 2. Então, no tempo mais provável, as atividades serão concluídas ao total, é 2 mais 10. Então aqui o término está 12. Seria o total de 12 meses. Deixando a gente entre as alternativas A ou B. E agora, para a última coisa, a gente vai calcular o tempo máximo. A fundação é a primeira, começa do zero. Tempo máximo dela é de 3 meses. 0 mais 3 vai dar 3 meses. Atividades P e C começam após o término da atividade A. Então elas têm que começar com 3 meses. Elas vão terminar quanto? A atividade B termina após 5 meses e a atividade C termina após 4 meses. 3 mais 5 dá 8, 3 mais 4 daria 7. O acabamento externo e o interno só começam após terminar B e C. Olhando para B e C, a última a terminar foi a alvenaria, que eu tenho que esperar ambas terminarem antes de começar. Então o início é em 8 meses. O acabamento externo vai demorar, olhando o tempo máximo, 6 meses e o interno demorar 5 meses. 8 mais 6 vai dar 14, 8 mais 5 vai dar 13. A decoração interior só começa após o término da atividade E com o acabamento interno. O acabamento interno termina com 13 meses. No tempo máximo, ele demora 3 meses. 13 mais 3 vai dar 16. Então, o tempo máximo é 16 meses. Considerando que o tempo mínimo é 7, o mais provável é 12 e o tempo máximo é 16, então a atividade A, a alternativa A, possui os tempos de 7, 12 e 16 meses. Assim, nós chegamos na resposta do exercício.